Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Quero cumprimentar aqueles que nos assistem por meio das redes sociais. Queria nessa noite de hoje, irmãos, que nós abríssemos a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Por favor, abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós iremos seguir com a nossa exposição bíblica. Nós estamos fazendo exposição no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, que tem como propósito provar para os judeus que as profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus. E ele estrutura seu livro naqueles 5 grandes discursos que domingo passado nós ouvimos. E hoje nós estamos prosseguindo sobre as parábolas do reino de Deus. E nós iremos nos debruçar o nosso coração em mais 2 parábolas do reino de Deus, que é conhecida por alguns teólogos como as parábolas gêmeas, porque são diferentes, mas tratam do mesmo assunto, que é o tesouro de valor imensurável e a pérola de grande valor. E nós vamos abrir em capítulo 13, 44 ao 46. Se as crianças estiverem com a tarefa em mãos, desenhe aí um tesouro na sua folha, tá certo? Faça aí um tesouro bonito. Mateus capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 44 ao 46. Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus. Você que está com a Bíblia, irmãos, por favor, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, tá certo? Se tiver algum irmão que não tem Bíblia, por favor, arrume uma e acompanhe aí a leitura do texto sagrado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Segunda parábola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Somente até aqui, irmãos, e hoje nós iremos ouvir sobre o valor do reino de Deus. Feche os olhos e oremos. Pai onipotente, Rei da glória, Deus do universo, na tua presença, Senhor, o teu povo se encontra nesse momento de solene adoração. Estamos nesse momento, ó Deus, preparando os nossos corações para adorar o teu santo e eterno nome. E te agradecemos por essa oportunidade de poder ouvir a exposição da tua divina e santa palavra. E eu estou convencido, ó Deus, que o Senhor não precisa de mim para absolutamente nada. Todavia, ó Deus, aprove a ti, por bondade e misericórdia, me usar nessa noite de hoje como instrumento da tua providência, para trazer a palavra do Senhor ao coração do seu povo. E o meu desejo e a minha oração, Senhor, é que verdadeiramente possamos amar o teu grande e glorioso reino, que possamos verdadeiramente dar o valor que o teu reino merece, que possamos verdadeiramente, ó Deus, buscar o teu reino acima de todas as coisas, para que todas as demais coisas que o mundo se preocupa com elas sejam acrescentadas a nós, como diz a tua divina e santa palavra. Nós, como teu povo, ó Deus, o que nós mais ansiamos é o teu reino. Por isso, ó Deus, podemos dizer, corroborando a oração do nosso Senhor: venha a nós, Senhor, o teu reino, que o teu domínio possa se espalhar sobre toda a terra. Obrigado, ó Deus, porque nós somos os súditos desse reino glorioso. Reino esse, ó Deus, que começou de forma simples e tímida, mas que tem avançado ao longo da história, até a sua consumação final. Obrigado por tudo, Pai, por essa oportunidade, que as verdades do Senhor possam ir ao encontro dos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém, meus irmãos. Irmãos, a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor são 2 parábolas gêmeas, como eu falei na introdução para os irmãos, porque ela trata da mesma questão, do valor do reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o reino do nosso Deus
ele tem um valor imensurável. Nós não temos como mensurar o valor do reino de Deus. E ele é tão glorioso, e ele é tão misterioso, que para que nós entendêssemos algo sobre esse reino, Jesus precisou usar histórias do cotidiano do povo para poder explicar para aquele povo como seria esse reino. E agora, meus irmãos, nós estamos nos debruçando nessas duas parábolas que Jesus aqui conta, do verso 44 ao 46, e ele mostra aqui o valor que tem o reino de Deus. Nós iremos adentrar alguns aspectos controversos dessa passagem bíblica, e por fim eu aplicarei ao coração dos irmãos algumas lições do texto bíblico que eu considero relevante. Ele vai iniciar dizendo o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, esconde. Transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então Jesus conta aqui a primeira parábola, que é a parábola do tesouro escondido no campo. Irmãos, na época dos tempos bíblicos, não existia um sistema bancário. Não existia um Bradesco lá na cidade de Jerusalém, nem um Banco do Brasil, nem uma Caixa Econômica. Portanto, para evitar furtos e saques, as pessoas pegavam todas as suas economias, prata e ouro, e sabe o que eles faziam? Eles enterravam. Eles guardavam em sacos ou em caixas, e eles cavavam um buraco nos terrenos, e eles guardavam ali aquele tesouro. Muitas vezes acontecia do dono do tesouro morrer, ser assassinado, ou então em uma invasão naquela cidade, a cidade ser destruída. Só que ninguém sabia onde estava o tesouro. Então muitas pessoas naquela época entravam nos campos para cavar, em busca de algum tesouro que porventura alguém tenha escondido. Houve uma época também na história humana recente, no período em que existia dificuldade de você ter uma conta bancária para guardar dinheiro, e pessoas também faziam isso. Elas guardavam dinheiros enterrado no chão. Por quê? Se ladrões entrassem dentro da casa, eles não encontravam. Então, por causa da inexistência de um sistema financeiro e bancário nos moldes que nós temos hoje, era muito comum as pessoas juntarem seu dinheiro e esconder na terra. É importante lembrar para os irmãos que, da mesma forma que não existia sistema bancário, não existia, por exemplo, um Pix. Na época de Jesus, ninguém fazia Pix, então tinha que guardar todo aquele dinheiro, amontoar toda aquela economia e enterrar. E Jesus diz aqui que certo homem no campo, ele encontrou um tesouro. Por que ele encontrou? Porque ele estava cavando. Eu não sei o que esse homem estava fazendo no campo alheio, cavando. Provavelmente ele estava trabalhando naquele campo. E ele deu de cara com um tesouro. Quando ele bateu ali a sua picareta, de repente ele viu que tinha uma coisa oca ali. Quando ele olhou e abriu, era um tesouro. E sabe o que esse homem fez? Ele ficou extremamente alegre e feliz. Ele ficou contente. Só que o tesouro estava no campo de uma outra pessoa. E o que foi que ele fez? Ele não pegou o tesouro e levou para a sua casa, porque isso seria furto de acordo com as leis rabínicas. Provavelmente o dono daquele terreno ali não sabia que ali existia aquele tesouro. E sabe o que ele faz? Ele junta todas as suas economias para comprar aquele campo, por causa do tesouro. Ele não estava interessado naquele campo. Na verdade, ele não queria comprar o campo, mas por causa do tesouro, o campo se tornou algo valioso. Então ele vai ao dono daquele campo e ele oferece uma quantia, tudo ali que ele tem, para comprar aquele campo por causa do tesouro. E o dono daquele campo, sabe o que faz? Vende aquele campo e ele compra o campo e ele fica alegre e regozijando-se, porque ao comprar o campo, ele também conseguiu agariar um precioso tesouro. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite de hoje para essa parábola, para essa história bíblica, porque aquele homem podia ter entrado no campo, roubado o tesouro e ido embora. Ninguém iria saber. Mas o que ele fez? Ele deixou o tesouro lá, comprou o campo com todo o dinheiro que ele tinha e agora está alegre e se apropria daquele tesouro. É bem verdade que as parábolas contadas por Jesus, ela trazia lições espirituais, mas nós não devemos cometer o erro de tentar explicar cada detalhe da parábola. Mas a primeira coisa aqui que a gente percebe na passagem bíblica é que aquele homem fica muito feliz por ter pagado o preço ao dono do campo por causa do tesouro que ali se encontrava. Jesus fecha essa parábola. Aí ele vai contar a segunda no verso 45.
O reino dos céus é semelhante a um comerciante de pérolas, alguém que vende pérolas. E de repente o comerciante de pérolas encontra uma pérola de grande valor, uma pérola de valor inestimável. E o que é que ele faz? E tendo achado a pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra também aquela pérola. Você percebe que as histórias são parecidas? Tanto a história do tesouro do campo, quanto a história da pérola de grande valor. Tanto o tesouro do campo, quanto a pérola, sabe para que aponta, irmãos? Para o reino de Deus. Agora a pergunta para nós, nessa noite de hoje, que é uma pergunta importante é: quem é esse homem da parábola? Nós já sabemos que o tesouro aqui é o reino de Deus, a pérola de grande valor é o reino de Deus, e ao usar a figura do tesouro e a figura da pérola, Jesus está querendo dizer que o reino de Deus tem um valor inestimável. Mas quem é esse homem aqui que vende tudo que tem para comprar o campo por causa do tesouro e vende tudo que tem para comprar a pérola de grande valor? Quem é esse homem aqui da história? Existe pelo menos duas possibilidades interpretativas para esse homem aqui. A primeira delas é a interpretação de William Hendricks, que é um comentarista bíblico do Novo Testamento. E sabe o que ele vai dizer? Que esse homem aqui que encontra o tesouro e encontra a pérola é o pecador, é o ser humano, que encontra o reino de Deus e fica tão deslumbrado com o reino do Senhor, que ele está disposto a sacrificar tudo que ele tem e tudo que ele possui para se apropriar desse reino. O segundo homem aqui, o comerciante, que encontra a pérola de grande valor, também seria o pecador, que encontra uma pérola de valor imensurável e o que ele faz? Vende tudo que tem para se apropriar daquela pérola. Ou seja, ao encontrar o reino de Deus, ele fica tão deslumbrado diante daquele reino valoroso, que ele está disposto a tudo para poder ter aquele reino. Se William Hendricks está correto, a gente vai ter que lidar com um problema. Qual é o problema? Se o tesouro escondido e a pérola de grande valor é o reino de Deus, e esse homem que vende tudo para comprar a pérola e adquirir o campo onde está o tesouro é o pecador, nós teremos que afirmar que o reino de Deus pode ser conquistado por nós. O reino de Deus pode ser comprado por nós. O reino de Deus pode ser adquirido pelos nossos esforços. E parece que isso vai na contramão daquilo que a gente sempre tem aprendido sobre a salvação pela graça de Deus. De que o reino de Deus não é uma herança que nós recebemos por mérito que temos, ou por causa dos nossos esforços. Charles Spurgeon dizia, por exemplo, que o que nos coloca no reino de Deus não é o nosso suor, mas é o sangue de Jesus Cristo. O que significa isso? Que se esse homem aqui, que vende tudo, faz um esforço hercúleo para poder comprar o tesouro e comprar a pérola, somos nós, então o reino de Deus é adquirido pelos nossos esforços. Não sei se faz sentido para você, mas parece ser uma implicação plausível para essa interpretação. Então, meus irmãos, eu queria pensar com você, se essa interpretação vai trazer problemas para a passagem bíblica, então a gente tem uma outra possibilidade defendida por um teólogo chamado Walvoord. E ele diz o seguinte, que nas parábolas que Jesus contou, a parábola do semeador, eis que o semeador saiu a semear. Quem era o semeador? Cristo. Quem era o homem que lançava as sementes? Cristo. Cristo não explica essa parábola aqui como ele explica a parábola do semeador. Então a gente tem que olhar para as parábolas que Cristo explicou e tentar lançar luz para as parábolas que ele não explicou. Por exemplo, o homem que lança as sementes no solo é Cristo. Quando ele conta a parábola do trigo e do joio, ele diz que o agricultor planta a boa semente, mas vem o diabo e insere o joio. Quem é aquele agricultor que planta a boa semente? Ele diz quem é? O filho do homem. Mais uma vez, o agricultor na parábola do semeador é Cristo, e na parábola do joio e do trigo também é Cristo. Você percebe aqui, meus irmãos, que Cristo conta uma parábola que também está inserido o contexto do campo, o contexto da agricultura do Antigo Oriente, e ele diz que vem um homem, entra no campo e encontra um tesouro. Quem é esse homem que encontra o tesouro nessa parábola? Será que é o pecador?
Se é o pecador, a gente vai ter o problema de achar que o reino de Deus, você precisa pagar o preço para entrar nele. Com isso eu não estou dizendo que a nossa salvação não envolva a nossa perseverança, não envolva a nossa fé, não envolva o processo de santificação. Mas pela parábola aqui, se o pecador é esse homem, se o comerciante de pérolas é o pecador, a gente vai ter esse problema. Mas o quadro muda se esse homem aqui for Cristo. Se esse comerciante aqui for Cristo, todo o quadro da parábola ela muda. E aqui, meus irmãos, eu penso que existe uma coerência muito grande de você olhar para esse homem que encontrou o tesouro no campo. E ele foi, pagou o preço por esse tesouro. Esse comerciante aqui que encontrou a pérola de grande valor, ele pagou o preço por essa pérola. E ele comprou essa pérola para si. Se esse homem aqui, esse homem do campo e esse comerciante de pérola é Jesus Cristo, perceba o sentido que a parábola vai trazer. Se esse homem aqui de fato é Cristo, faz sentido com a obra da redenção. Sabe por quê, irmãos? Cristo, ele pagou o preço. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com prata e ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A obra da redenção envolveu o resgate. O que é resgate? É o pagamento de um preço para adquirir escravos. A obra da redenção envolve uma obra de resgate. Então, essa pérola de grande valor e esse tesouro escondido, ao qual esse homem pagou um preço caro para poder ter a pérola e ter o tesouro. Quem é essa pérola e esse tesouro? Não seria, meus irmãos, outra coisa senão o povo de Deus. O Walvoord vai dizer que no Antigo Testamento seria Israel e no Novo Testamento seria a igreja. De modo geral seria o povo de Deus. E isso, irmãos, faz um sentido muito grande. Sabe por quê? Porque a igreja foi comprada por Jesus. O povo de Deus foi comprado por Cristo. O povo de Deus, ele foi resgatado pelo nosso Redentor, que pagou um preço elevadíssimo por nós. Portanto, irmãos, se de fato esse homem aqui é Jesus, o foco da parábola aqui não está na pérola e não está no tesouro, mas está no homem que paga o preço para comprá-la. A gente não pode se esquecer disso, porque quando nós lemos as Escrituras, o centro das Escrituras é Cristo. Então, se o centro das Escrituras é Cristo, esse homem que compra o tesouro do campo e a pérola de grande valor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi comprado e eu fui comprado pelo sangue do nosso Redentor. Se isso é verdade, meus irmãos, o reino de Deus nos é dado por meio de Jesus Cristo e não adquirido pelos nossos esforços pessoais. E isso faz todo sentido com o Evangelho de Jesus Cristo. Não fomos nós que conseguimos adentrar o reino de Deus pelos nossos esforços. Quem consegue comprar o reino aqui? Ninguém. Quem consegue adquirir o reino de Deus pelo próprio suor? Ninguém. Mas alguém pagou o preço por nós para esse reino. E quem pagou esse preço por nós foi Jesus Cristo. Irmãos, nós recebemos o reino por herança. O que significa receber o reino por herança? Significa que nós recebemos algo que nós não compramos ou adquirimos. Um pai que junta a herança para o seu filho e aquele pai morre e dá a herança para o filho. A herança, o filho não recebeu a herança pelos méritos dele. Não foi o filho que conquistou aquela herança, mas aquela herança foi dada pelo pai. Se nós recebemos o reino de Deus por herança, significa que o reino de Deus não foi comprado por nós. Não foi conquistado por nós, mas foi comprado por Cristo e foi conquistado por Cristo. Por um bom tempo na minha vida eu achei que esse homem da parábola era eu. Por um bom tempo eu achei que esse comerciante de pérola era eu. Até que eu olhei mais a fundo no texto bíblico e percebi, esse homem aqui é Jesus Cristo. Esse homem aqui não sou eu. Esse comerciante de pérolas aqui não sou eu. Esse homem que cavou no campo e encontrou o tesouro também não sou eu, é Cristo. E quem somos nós nessa parábola? A pérola e o tesouro. Irmãos, quando Deus estabeleceu a salvação dos pecadores na eternidade Deus dá um povo ao Filho.
E é justamente por esse povo que Cristo vem a esse mundo. Perceba comigo, na parábola do joio e do trigo, o campo é o quê? O mundo. Aonde está o tesouro? No mundo. Aonde está o povo de Deus? No mundo. Aonde está a igreja de Deus? No mundo. Então Cristo encarna da glória e vem ao campo. E ele encontra o tesouro e a pérola de grande valor. E o que é que ele faz? Paga o preço para ter a pérola e o tesouro em suas mãos. Eu não sei se faz sentido na sua cabeça isso, mas na minha cabeça faz todo sentido. Isso abre, meus irmãos, o nosso entendimento de forma maravilhosa. Porque durante muito tempo eu achei que esse homem era eu. Durante muito tempo eu achei que esse comerciante era eu, que encontrei o reino de Deus e disse: vou vender tudo agora por esse reino. Até que eu descobri que esse homem aqui é Jesus Cristo. Quem foi que encontrou o tesouro? O homem do campo. Quem foi que lhe encontrou nessa vida para lhe salvar e lhe resgatar? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Nós andávamos perdidos, esgarrados como ovelhas sem pastor, até o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos encontrou. Meus irmãos, Cristo pagou um preço grandioso por nossa vida. Você percebe que na parábola ele vai dizer que o homem vende tudo que tem. Na segunda parábola ele vai dizer mais uma vez: vende tudo que possui. Qual foi o preço que Cristo pagou pelo nosso resgate? Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu a própria vida dele por nós. Por isso que Pedro vai dizer que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados do nosso vão procedimento, mas pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós adentramos o reino de Deus, nós adentramos o reino eterno do Senhor, por causa do preço que Cristo pagou por nós. Nós recebemos o reino pela graça, mas esse reino teve um custo, e o custo desse reino foi o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode até dizer: pastor, eu discordo do Senhor e acho que esse homem do campo e esse comerciante de pérolas é o pecador, que encontra o reino, fica deslumbrado e está disposto a tudo para entrar nesse reino. Só que você vai ter que lidar com um problema. Você vai ter que lidar com a situação de que o reino de Deus pode ser conquistado pelo pecador. O pecador pode pagar o preço nele mesmo por esse reino. E isso não faz sentido com o evangelho da graça. O evangelho da graça sempre vai apontar para o sangue de Cristo e os méritos dele na nossa salvação. E se isso é verdade, esse homem aqui é Jesus de Nazaré. Irmãos, olha a linguagem que a Bíblia usa: chamar eu e você de tesouro, chamar eu e você de pérola de grande valor. Irmãos, isso é maravilhoso demais, porque o nosso valor está em Jesus Cristo. Nós não temos valor intrínseco a nós mesmos. Então Cristo nos encontrou nesse campo que é esse mundo, e Ele ficou alegre com tudo isso. E o que foi que Ele fez? Pagou um alto preço por nossa vida. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós. Eu não sei se você consegue entender os mistérios do Evangelho dentro dessas duas parábolas aqui, mas eu consigo compreender. Mais uma vez reitero, para que você não se esqueça que isso aqui faz todo sentido. O semeador é Cristo, o homem que semeia a boa semente é Cristo, quem lança a rede de pesca na parábola posterior é Cristo. Então o comerciante aqui e o homem do campo também é Cristo. Então a parábola não tem como foco o tesouro, a parábola não tem como foco a pérola, a parábola tem como foco o comerciante, o homem que foi no campo e o preço que ele pagou por nós. Irmãos, isso traz paz ao nosso coração, por saber que a nossa salvação eterna, ela repousa no preço que Cristo pagou por nós. Quando eu era pentecostal, eu tinha uma linguagem muito inadequada. As pessoas perguntavam para mim: você está salvo? Eu dizia: eu estou pagando o preço. Irmãos, o preço já foi pago, o tesouro já foi achado, a pérola já foi comprada. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é um tesouro. A igreja do nosso Senhor Jesus é uma pérola de grande valor, e bem-aventurado é aquele que faz parte desse rebanho ou desse povo.
algumas considerações que eu queria pensar com você nessa noite. A primeira delas é que o reino de Deus é o que temos de mais precioso. Se custou tudo para Cristo, tem que custar tudo para nós. O reino de Deus é o que nós temos de mais precioso. E se custou tudo para Cristo, tem que custar tudo para nós. E lembre-se, irmãos, que a expressão visível desse reino nesse mundo é a igreja do Senhor. Então, se Cristo pagou um preço elevadíssimo, que foi o seu próprio sangue, por causa do seu povo, da sua igreja, nós devemos entender, irmãos, que isso tem um valor glorioso. Portanto, nessa noite de hoje, saia daqui sabendo que se custou tudo para Cristo, tem que custar tudo para você. Se tem valor para Cristo, tem que ter valor para você. Irmãos, antes da nossa conversão, nós desprezávamos o que Deus valorizava e valorizávamos o que Deus desprezava. Depois da nossa conversão, tem que acontecer o inverso. A gente tem que valorizar o que Deus valoriza e desprezar o que Deus despreza. Deus valoriza o seu povo, Deus valoriza a sua igreja, Deus valoriza o seu reino, e nós também devemos valorizar o reino de Deus. Por isso que Jesus disse: buscai o reino de Deus acima de todas essas coisas, e tudo mais lhe será acrescentado. O reino de Deus tem que ser uma prioridade na vida de um cristão, porque custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda conclusão que nós tiramos, irmãos, é que o reino custou o sangue precioso do nosso Redentor, mas foi entregue a nós por pura graça. O reino de Deus custou o sangue do Redentor, mas foi entregue a nós por pura graça. Irmão, se dependesse de você entrar no reino de Deus pelos seus esforços, você nunca entraria. Se dependesse de você adentrar o reino do Senhor pelos méritos seus, você não entraria. Se dependesse de você adentrar o reino eterno de glória pelas obras suas, você não entraria. Portanto, o reino teve um preço para Cristo, mas para nós ele foi entregue pela graça. Por isso que a única coisa que nós temos, irmãos, é que agradecer a Deus. Nós somos um mendigo recebendo o reino de Deus, e a única coisa que nós temos para falar para o Senhor é: obrigado, Senhor. Esse reino é glorioso, indizível, imensurável em valor, e o Senhor deu ele como herança para nós. Portanto, meus irmãos, para Cristo esse reino teve um custo, e o custo foi a vida dele. Para nós, esse reino foi entregue pela graça. E por fim, o foco da nossa salvação, irmãos, nunca deve estar em nós, mas naquele que nos comprou e nos resgatou. Nós ficamos deslumbrados com a pérola. Nessa história da parábola, quando você começa a ler ela, a primeira coisa que vem na sua mente é o tesouro. Você imagina ouros brilhando dentro de um baú. Quando você vai para a parábola seguinte, pérola de grande valor, as mulheres começam a pensar: no meu pescoço daria muito bom. Só que o centro dessa parábola aqui, que Jesus está contando, não é a pérola, não é o tesouro, mas é o comerciante. E é o homem que compra o campo. O que significa isso, irmãos? Que o foco da nossa redenção não está em nós. O foco da nossa redenção está em Jesus de Nazaré. Jesus é o centro da nossa salvação. Irmãos, a nossa salvação só faz sentido por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, Deus entronizou o Filho dele e está centralizando o Filho dele na história. Eu sempre digo e nunca me canso de falar: a história da humanidade é sobre Cristo. Cristo é o centro da história. Deus quer dar glória ao Filho dele. Portanto, Cristo, ele é o centro do Evangelho. Por isso, se você até hoje leu essa parábola e ficou deslumbrado com a pérola e o tesouro, você não entendeu o Evangelho. Você não tem que estar deslumbrado com a pérola e o tesouro. Você tem que estar deslumbrado com esse homem que pagou o preço elevado para ter o tesouro e ter a pérola. E quem fez isso no plano redentor foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero que você despreze a pérola ou o tesouro, ele tem seu valor. Mas eu quero que você olhe para essa parábola a partir de hoje, focando o seu coração nesse comerciante de pérolas e focando o seu coração nesse homem que comprou o campo por causa do tesouro. Não era que o campo era belo ou bonito, mas existia um tesouro ali, e por causa disso ele comprou aquele campo
e trouxe para si mesmo esse tesouro. Talvez tenha pessoas no nosso meio nessa noite de hoje, e eu queria falar para você que não reconhece Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria dizer uma coisa para você: Cristo pagou o preço dele pelo reino eterno. E o que cabe a você nessa noite de hoje é se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo. E você vai receber um reino por herança. Pastor, e qual o preço por esse reino? O preço já foi pago. O homem do campo comprou o tesouro. O comerciante já comprou a pérola. Já foi comprado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabe a você reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida e receber esse reino que jamais tem fim. Segunda coisa que eu queria falar, talvez para alguns que estão no nosso meio e que até agora achou que era o comerciante e o homem que comprou o tesouro. Você não tem como comprar o reino. Você não tem como pagar o preço por esse reino glorioso. Portanto, tire da sua mente que esse homem aqui é você e olhe para Jesus Cristo como aquele que pagou o preço elevadíssimo por causa dos nossos pecados. Eu queria nessa noite de hoje, irmãos, convidá-los a orar comigo e que a gente possa olhar para o reino de Deus como um reino de valor inestimável. Irmãos, nós não podemos esquecer que o reino de Deus, ele tem valor inestimável. Quantas vezes nós não estamos correndo de um lado para o outro intoxicado com as coisas dessa vida, buscando construir impérios nesse mundo, sendo que existe um reino glorioso, eterno e sem fim, que nós deveríamos gastar nossos esforços, tempo e recursos nesse reino. Eu estive hoje pela manhã lá na nossa congregação em Glória do Goitá e preguei sobre adoração a Deus. Estou pregando no livro de Malaquias para a congregação. E se você entende que de fato o reino de Deus ele é um reino glorioso, você vai empregar todos os seus esforços nesse reino. Por exemplo, não adianta você chegar para mim e dizer: pastor, eu creio que de fato o reino de Deus, que tem sua expressão visível na igreja, ele é valoroso e ele é precioso na minha vida. Se você não gasta tempo, esforço ou energia e recursos nesse reino, você não reconhece o valor desse reino. Porque a nossa fé, ela sempre vai ser testada em como nós vivemos. Ela não é testada simplesmente no que nós professamos. Se você falar para mim que esse reino é importante na sua vida, mas você não dedica tempo, energia e recursos nesse reino, esse reino não pode ser importante para você. Se o reino de fato é importante para você, você vai se doar por esse reino, você vai amar esse reino, você vai servir nesse reino, porque ele foi importante para o nosso Redentor. Custou um preço caro, e o preço foi o sangue dele na cruz. Feche os seus olhos nessa noite de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro nessa noite de hoje, Pai, pela vida do seu povo. E te apresento, ó Deus, os nossos corações. Que preço, Deus, elevadíssimo, o nosso Senhor e Salvador pagou por nós. É verdade, Senhor, que Ele não explica para nós essa parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Mas eu estou convencido, ó Deus, pelo ensino geral das Escrituras, que quem pagou o preço pelo teu povo não fui eu. Quem pagou o preço pelo teu povo foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Ele nos encontrou como um tesouro perdido nesse mundo. E Ele pagou um preço elevadíssimo por nós na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, a minha salvação, ela é pela graça, mas ela teve um preço, e um preço imensurável. Foi o sangue do nosso Redentor, escorrendo no madeiro, na cruz do Calvário, por nós. Ó Deus, nós podemos dizer verdadeiramente, Pai, que o reino que nós recebemos por herança, não nos foi dado pelos méritos nossos, mas foi dado pelo preço que Cristo pagou na cruz por nossa vida, Pai. Oh, que preço glorioso! Oh, que preço doloroso! Oh, que sangue precioso foi derramado na cruz do Calvário por nós, Pai. Obrigado, ó Deus, porque um dia o comerciante de pérolas encontrou a igreja. Um dia esse homem no campo encontrou o tesouro que é a igreja. E lhe custou tudo, sua própria vida. E ele pagou o preço elevado por nós.
Por isso, ó Cristo, a única coisa que resta para nós nessa noite de hoje é celebrar o Teu nome e reconhecer que nós somos Teus, porque o Senhor pagou o preço por nós. Nós pertencemos ao Senhor, porque pagastes o preço por nós. Por isso nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Ti na vida e na morte. Se tem alguém nessa noite, Senhor, que tenha andado com um coração rebelde contra o Senhor e contra os Teus divinos mandamentos, a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa resgatar essa vida e dar a ela, ó Deus, o reino eterno por herança. Que o Senhor possa resgatar esse coração, Pai, e dar o reino eterno por herança a esse coração. Eu oro, ó Deus, nessa noite, pela vida daqueles que se encontram no nosso meio e reconhecem, ó Deus, verdadeiramente que foram resgatados, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, à luz dessa realidade, dessa verdade, celebrar o Teu nome com alegria, louvar ao Teu nome com alegria, pela grande obra que o Senhor realizou em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelo preço, obrigado pelo custo, obrigado pelo sacrifício, obrigado pelo sangue, por tudo que foi feito na cruz, Pai, para resgatar pecadores como nós. O que resta a nós é gratidão do nosso coração. Ó glorioso comerciante de pérolas, obrigado, Senhor, por tudo que fizestes a nós e por tudo que fizestes por nós, Pai. Por isso adentramos, ó Deus, o Teu reino de glória, com o coração, Senhor, humilhado. Adentramos o reino de glória com o coração, ó Deus eterno, envergonhado por saber, ó Deus, que não merecíamos esse reino, que não merecíamos a eternidade. Mas obrigado, ó Deus, por obra tão maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não venhamos, ó Deus, nos esquecer do alto preço que foi pago por nós. Quando nós vivíamos uma vida fútil e pecaminosa, Ele derramou o sangue dele por nossa vida. Portanto, ó Deus, que venhamos sair daqui com a seguinte convicção: que a nossa salvação depende do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se não for esse sangue, ó Deus, esse líquido precioso, esse sacrifício glorioso, não há esperança para nós aqui. Gratos somos a Ti, ó Deus, pela vida do Seu povo, pela vida da Sua igreja. Aplique essas verdades no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.